Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Falo já com vocês. Só mandando aqui convite para alguns amigos. Falo já com vocês, tá, pessoal? Me digam aí como é que tá o áudio, se tá bom, se tá baixo, se tá ruim. Por gentileza, como é que tá o áudio aí? Eu falo já com vocês, pessoal, tá bom? Só compartilhando aqui com os amigos. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. A gente vai transmitir uma palavra de Deus aqui. Te convido a ficar até o final. Tá bom? Mas antes de tudo, eu queria saber se tá dando para ouvir bem o áudio aí, se tá bom, se tá baixo. Como é que tá o áudio aí? Pai do Senhor. Vamos já ministrar uma palavra de Deus aqui. E aí a gente convida a todos que permaneçam aí. Tem uma palavra da parte de Deus para compartilhar com vocês. Quero desde já cumprimentar aos amigos com a paz do Senhor, né? A pastora Eliana, a paz do Senhor, ao pastor Tiago Silva, a Ellen Carla e todos que estão ouvindo. Eu queria só saber de vocês se o áudio tá bom, Historiador Raimundo Ferreira, meu Deus. Tiagão, tem uma palavra que Deus colocou esses dias no meu coração, meu irmão, que está ardendo como chama. E eu quero compartilhar aqui, né? Com o tema Por que virou uvas bravas? Por que virou uvas bravas? E aí o texto está em Isaías 5. Então, se vocês puderem pegar uma Bíblia e meditar comigo, abrir em Isaías 5, a gente vai trazer aqui uma pregação expositiva. Vamos expor o texto, né? E é algo muito forte que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então espera só um pouquinho aí, o povo está entrando, né? E a gente já começa a compartilhar a palavra de Deus. O som está muito bom. Que bom, é porque eu estou testando aqui esse headphone, que a acústica é bem melhor, então eu acho que dá para entender melhor. Mandar um abraço para o pastor Júlio, né, o bispo Júlio, ali da igreja Refúgio em Cristo, junto com a pastora Eliana, né, que Deus abençoe essa família abençoada, ungida, que tem desenvolvido um trabalho muito bom para a glória do nome de Deus. A gente sempre está acompanhando, sempre que pode, tem a oportunidade de estar acompanhando, né? Meus amados irmãos, para a gente não ficar muito tempo em uma live, não ficar algo cansativo, vamos ler a palavra de Deus. O povo vai chegando, vai assistindo, vai compartilhando. E aí eu já convido os que puderem compartilhar com os amigos aí essa live. Tem um bonequinho com a setinha. Aí você vai compartilhando porque é uma palavra de Deus, tá bom? É uma palavra de Deus para os nossos dias, para o nosso tempo, para o tempo que nós estamos vivendo. Ontem nós estivemos em uma live ali muito abençoada pelo Instagram com o pastor Chaguinha. E aí a gente com dicas, assuntos voltados ao ministério da pregação. E ali foi 1 hora de live, foi muito edificante, foi muito bom. E vamos para o texto, Isaías 5. Eu queria meditar com vocês nesse texto do livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Apenas alguns versículos, né? Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, pastora. Que diz assim, Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha.
o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Versículo 2. E cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será poldada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Ai dos que, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazei da escuridão a luz e da luz a escuridão, e fazei do amargo doce e do doce amargo. Amados, chega a gente respira fundo lendo um texto desse, porque é um texto profético. Aqui é uma parábola que Deus está contando sobre a vinha, e a visão é uma visão ilustrativa. Deus compara o seu povo com uma vinha, que ele preparou um terreno elevado, um outeiro, e o terreno era fértil, era produtivo, e ele mesmo escolheu excelentes sementes e plantou as sementes no outeiro, e também cercou a vinha com uma cerca para colocar ali limitação do que pertence a ele e do que não pertence, e para que assim invasores não pudessem entrar na propriedade privada do agricultor, que é a figura de Deus. É uma linguagem figurada, é um texto figurado, ilustrativo. Então, além de ter cercado a vinha com uma cerca de proteção, estabelecendo limites, isso vale a pena, é muito interessante isso, que ele estabelece limites para que ninguém, nem o invasor, entre em algo que é propriedade dele, que pertence a ele. Ele também edificou uma torre ao redor da vinha. Ele fez uma torre, um lugar de vigilância, um lugar de proteção. Então note que a vinha está crescendo em segurança, porque é difícil crescer quando não há segurança, mas quando tem segurança é fácil crescer quando o lugar está seguro. Ribeiro Santos, a paz do Senhor, querido, Deus te abençoe poderosamente. Amém, meu amado. Deus abençoe também a sua vida poderosamente. Então, gente, vamos agora, eu anotei alguns pontos interessantes aqui para frisar. Primeiro ponto é o outeiro. O outeiro é uma pequena elevação de terreno, não é como um monte, mas é elevado, ou seja, trazendo aqui tirando a parte ilustrativa e trazendo uma parte aplicativa para nós, Deus nos colocou em um lugar elevado, em um lugar seguro, em um lugar de proteção. E no latim, outeiro no latim quer dizer altare, ou seja, é uma espécie de altar elevado. Então Deus pega
a semente, ele escolhe a semente excelente, o texto diz, vinhas excelentes. Ele escolhe a semente boa, uma semente fértil, levando na aplicação pessoal, né, a nós. Ele escolhe pessoas que têm tudo para gerar frutos. É uma pessoa fértil, é uma pessoa produtiva, tem talentos, tem dons, tem habilidades, sabe gerar, sabe fazer, sabe produzir. E ele planta as pessoas, ele coloca essas pessoas em um lugar de segurança, um lugar elevado. A terra é fértil, ou seja, a terra é produtiva. Tem lugar para todo mundo produzir, tem espaço para todo mundo, né? E aqui no versículo de número 2 do capítulo 5, ele diz que e cercou, limpou das pedras, e plantou de excelentes vinhas, e edificou no meio dela uma torre, e construiu também um lagar. Ou seja, olha o ambiente de preparação. Olha como Deus prepara o ambiente para gerar o crescimento e a produção. Deus escolhe a terra, e é uma terra elevada, é um lugar de destaque, é um lugar de elevação. Ele, como o agricultor, que na linguagem dos dias de hoje é o viticultor, é aquele que cuida da vinha, é aquele que planta, é aquele que rega, é aquele que polda, é aquele que limpa, é aquele que extrai o fruto. Esse, nos dias de hoje, é chamado de viticultor. E nos tempos antigos era o agricultor. E o que produz o vinho, o que cuida da parte de produção do vinho, é o vinicultor. Né? Então aqui o viticultor, que é uma figura de linguagem, né? Na verdade é um texto ilustrativo, é uma alusão. O viticultor, o agricultor, é uma alusão a Deus, representa a pessoa de Deus. A vinha, no caso aqui, a vinha é o povo. O lugar seguro, pode-se conjecturar que é a igreja, né? O lugar seguro, o lugar de segurança, pode-se conjecturar isso. E a torre, tanto a torre quanto a cerca, é a proteção que foi estabelecida por ele, pelo agricultor ou pelo viticultor, que é a mesma coisa. Ou seja, Deus pega o crente, escolhe ele e vê nele algo produtivo. Deus vê algo produtivo. E aí, como Deus enxerga em você produção, porque por mais que você não enxergue produção, Deus te vê como alguém produtivo. Deus te vê como alguém fértil, como alguém que tem tudo para gerar algo para Ele, frutos para Ele. O que Deus faz? Deus te coloca em um lugar de segurança. Deus te protege para que você cresça e frutifique. Quero saudar aqui com a paz do Senhor o meu amado irmão cantor João Hélio. Um abraço, presbítero João Hélio, uma grande voz, uma voz linda, uma voz ungida, né? Um cantor para a glória do nome do Senhor, um adorador, na verdade, é um adorador. E nós estamos meditando aqui, João Hélio, sobre o texto de Isaías 5 com o tema Por que virou uvas bravas? Então é um questionamento. E aí note no texto, no versículo 2 do capítulo 5, que diz assim: e limpou das pedras, ou seja, o próprio viticultor, o próprio agricultor, a figura ilustrada de Deus, ele tem o cuidado de remover as pedras no ambiente que será plantado a semente. Por que a remoção das pedras? Porque as pedras, elas sufocam o crescimento. Note isso. As pedras sufocam o crescimento, atrapalha a árvore de crescer, limita o oxigênio que a árvore vai receber. Então, o que o viticultor faz? O que o agricultor faz? Ele remove, ele limpa o terreno, ele prepara o terreno para a produção.
não é colocada a semente em um terreno sujo, não. A semente é colocada em um terreno limpo, em um terreno bom. E quem preparou o terreno? Foi o próprio viticultor, foi o próprio agricultor, foi o próprio Deus que preparou o terreno para que lá na frente ele possa colher os frutos que você vai produzir. Então, as pedras, que é algo que faz parte do ministério de qualquer um que é chamado, qualquer um que é vocacionado, seja para pregar, seja para tocar, seja para louvar, seja para pastorear, seja para liderar, seja lá para que for. Se você tem uma chamada para produzir algo para Deus, se você é vocacionado, no decorrer da tua chamada vai ter pedras, vão lançar pedras, vão tentar derrubar a árvore, vão tentar derrubar os frutos, vão tentar sufocar o teu ministério, mas tem uma palavra da parte de Deus aqui em Isaías 5 para te consolar e te confortar. É Ele que vai tirando as pedras, é Ele que vai limpando o terreno. Você não se preocupe com quem joga pedra em você. O teu papel não é de limpar as pedras que estão jogando em você. Esse é o papel do agricultor, esse é o papel do Deus que te chamou. O teu papel é de produzir. Continue produzindo, mesmo lançando pedras em você, mesmo não acreditando na sua chamada, no seu ministério, nos dons que Deus tem na tua vida. Continue a produção, não pare a produção por causa das pedras. Deixa que aquele que plantou o teu ministério, aquele que está cuidando do teu ministério, aquele que está cuidando da árvore para que ela produza, ele mesmo se responsabiliza em tirar as pedras, essas pedras que estão tentando te sufocar, porque muitas das vezes, se a gente não tiver um equilíbrio espiritual, as pedras que são lançadas no nosso ministério sufoca, entristece, machuca, faz com que a gente fique decepcionado com as pessoas, porque nós esperamos o apoio, nós esperamos a ajuda, nós esperamos a mão a mão te levantando, te ajudando, te apoiando, te abraçando, e muitas das vezes o que a gente recebe em troca disso é pedradas, é apontamento, é julgamento, é perseguição. Mas vai uma palavra de consolo para você. Fique tranquilo, Ele, aquele que plantou, aquele que preparou o terreno, aquele que escolheu as sementes, Ele está limpando, Ele está cuidando do ambiente, do lugar. E aí ele diz, cercou, colocou a cerca. A cerca, ela representa a proteção, ou seja, você não está crescendo desprotegido. Você não é alguém que não tenha uma proteção sobre sua vida, sobre seu ministério. Você está sendo cuidado. Mesmo que você não enxergue isso, mesmo que os olhos, a ótica humana não consiga enxergar a proteção divina, mas há uma proteção sobre você, há uma cerca sobre você, há um lugar de proteção, há um ambiente que está te guardando, Deus está te guardando, ninguém toca em você sem passar pela cerca que Deus colocou ao teu redor, querido. Mancate, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre Isaías capítulo 5 com o tema Por que virou uvas bravas? Então, a cerca, no caso do viticultor ou do agricultor, que ele cercava o terreno, por que ele cercava? Ele cercava com dois objetivos. Eram dois objetivos que o dono do terreno cercava. Primeiro, para estabelecer limites, para mostrar que aquela propriedade é dele. Aleluia! Que a propriedade é particular, pertence a ele. Olha aí que maravilha! Que tem dono, que não é de qualquer um, é particular, é de Deus. Então você pertence a Ele, você é dele, você tem dono, Ele estabeleceu limites. Ninguém toca em você sem que Deus remova a cerca. Para tocar em você, Deus tem que permitir o acesso. Escute isso, é muito forte isso. Então fique tranquila, não se apavore em tempos de crise, não se apavore em tempo de
de epidemia, de pandemia, nem doença toque em você sem Deus remover a cerca da proteção. Você está cercado. Deus te cercou. E lá no Salmo 91 ele diz: eu darei ordem aos anjos para te proteger. Você está cercado. Ninguém pode tocar em você sem a permissão dele, sem o domínio dele, sem a autorização dele. Ele está no controle. Então, primeiro, ele coloca a cerca para estabelecer limites. Daqui, da cerca para fora, o inimigo pode andar, mas da cerca para dentro ele não pode entrar, porque é propriedade particular. Pertence a mim. É o que Deus está falando para você. Você pertence a Ele. Você é propriedade do Senhor, é particular. Você tem dono, teu ministério tem dono, você está cercado, você está protegido. E quando você percebe que o lugar da produção está protegido, você produz com mais segurança, com mais facilidade. Segundo, por que ele coloca a cerca? A cerca é o bloqueio para que os inimigos, para que os invasores não invadam. Então ele estabelece o limite. Se invadir, vai correr o perigo. Que perigo? Do dono da propriedade expulsar, lançar fora, jogar fora. Então ele cerca para proteger, é uma proteção. Ninguém pula a cerca. Se pular a cerca, vai ter que prestar conta com o dono da propriedade. Se invadir o terreno alheio, vai ter que prestar conta com o dono da propriedade. Então não pense que é de qualquer forma que vão tocar em você. Para tocar em você, tem que ter autorização daquele que te chamou para produzir. Cerca fala de proteção. Cerca também fala de um lugar espiritual, onde você está seguro. Deus abençoe sua vida, irmão. Ore por meus filhos e netos, irmã Tarquilha. Pai do Senhor, irmã Tarquilha, eu vou orar sim, viu? Então vamos aqui para que você entenda mais sobre a cerca que Deus colocou sobre a vinha, sobre a vide, sobre o lugar do crescimento. Em Jó, capítulo 1, no livro de Jó, Deus também fala de cerca. Aqui, Deus vai falar no capítulo 1 e o versículo 10, é um diálogo entre Deus e Satanás. E aí vocês conhecem a história que Deus chega, pergunta de onde vem Satanás. Ele diz: venho de rodear a terra, de passear por ela. E Deus faz menção, o próprio Deus vai citar Jó como meu servo. Ele diz: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que anda nos meus caminhos e que se desvia do mal. Ou seja, Deus chama Jó de meu servo. Anota isso aí. E no versículo 10, enfim, Satanás vai falar também: o Senhor dá tudo a ele, não é de balde, né? Não é em vão que ele te adora, não é à toa que ele te adora. Ele te adora porque o Senhor tem o abençoado. Aí no versículo 10 do livro de Jó, capítulo 1, diz assim: tu não fizestes uma cerca sobre ele? É o diabo falando para Deus. Não foi o Senhor que fez uma cerca sobre ele? Não foi o Senhor que estabeleceu nele proteção para que ninguém tocasse nele? Olha aí, ele diz assim: e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem, por todos os lados. Ou seja, não é em vão, o Senhor colocou uma cerca, ninguém pode tocar nele. Ele está protegido, ele está seguro. Só um minuto, gente. Ele está seguro. Tá aqui não, tá no carro, tá lá no outro carro, no Fiesta. Então ele tá sob proteção, não é em vão. O Senhor colocou uma cerca sobre ele, versículo 10, o Senhor colocou uma cerca sobre a casa dele e sobre tudo que ele tem, ou seja, sobre todos os seus bens. Note o tamanho da proteção de Deus sobre nossas vidas, baseado nisso aqui do capítulo 1 e versículo 10 de Jó. Olha a cerca, olha a cerca. Já quero desde já também cumprimentar com a paz do Senhor o meu amado pastor e amigo, pastor William, né? Deus abençoe, pastor William, seja bem-vindo. Nós estamos meditando sobre Isaías 5.
com o tema Por que virou uvas bravas? Então note que aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, o diabo está alegando, está afirmando, está em um diálogo com Deus, dizendo: tu colocastes uma cerca sobre ele. Então ele tem tudo, ele é próspero, ele é abençoado, ele é feliz, e ninguém pode tocar na felicidade dele porque tu cercou. Simplesmente o Senhor cercou ele, cercou a casa dele, cercou as propriedades dele, os bens dele. Ou seja, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, meu amigo em Cristo, não se preocupe com nada. Você está cercado. A tua casa está cercada. Os teus bens estão cercados. Tudo que é teu está cercado. Então aqui Satanás diz assim: tu abençoastes tanto o trabalho de suas mãos e suas posses e aumenta na terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo o que ele tem. Ou seja, Satanás está dizendo assim: me dá o acesso, remove a cerca para que eu possa entrar. Porque enquanto a tua cerca estiver estendida sobre ele, eu não posso tocar nem nele, nem na casa dele. Olha a palavra profética revelada por Deus aí. Eu não posso tocar nem nele, nem na casa dele e nem nas posses dele. Mas remove a cerca, ou seja, para que o diabo tenha acesso às coisas de Jó, à vida e à família de Jó, Deus, o próprio Deus remove a cerca. E tem mais, o próprio Deus dá a permissão, porque sem a permissão de Deus ninguém toca em ti. Então relaxa aí, irmão, para de ansiedade, acalma teu coração. Ninguém vai tocar em ti se Deus não permitir. Doença não toca em ti se Deus não permitir. Vírus não toca em ti se Deus não permitir. O diabo não toca em ti, nem na tua casa, nem nos teus bens, se Deus não permitir. Porque a tua vida, a tua família, a tua casa está cercada da proteção de Deus. Amém, querido? Escute isso. É muito forte. Pastor William, profeta, meu amigo, Deus te abençoe sempre, sempre. Amém, pastor. Você sabe que eu te amo, você mora no meu coração, a família, a Igreja Pentecostal do Amor de Deus mora no meu coração, é uma família. Então assim, para a gente concluir aqui e voltar para o texto de Isaías 5. No capítulo 1, Deus chama Jó de servo. Ele tem tudo, Jó tem tudo. Jó tem propriedades, é o homem mais rico do Oriente. Tem uma família abençoada, tem funcionários, tem saúde, tem tudo. Capítulo 1, e Deus está chamando ele de servo. No capítulo 2, Deus abriu a cerca para que o diabo conhecesse Jó, não por trás da cerca, mas por dentro da cerca. Porque a visão de Satanás em relação a Jó era de alguém que estava preso aos bens materiais. Né, como muitos homens estão. Adora porque está preso a bens materiais, porque tem tudo. Ele deixa bem claro isso. Também ele tem tudo. Não é de balde que ele te adora, ou seja, não é em vão que ele te adora. Ele é abençoado, ele tem tudo, ele tem riqueza, ele tem propriedades, ele tem funcionário. Não é à toa que ele te adora. Qualquer um que tivesse essa fortuna que ele tem, essas bênçãos que ele tem, te adoraria. Então a visão do diabo é de alguém materialista, que só adora porque tem. Escute isso, irmão. Escute isso. E aí o que Deus faz? Deus abre a cerca para que ele tenha o acesso. Então agora Satanás não está mais em uma visão de fora da cerca. Ele está dentro do terreno protegido. E agora ele não vai conhecer o Jó por detrás da cerca. Ele vai conhecer o Jó dentro da cerca. E quando ele se depara com Jó, e quando começa a tirar bens, propriedades, animais, quando os filhos morrem, quando ele adoece, quando a mulher pede para amaldiçoar a Deus e morre, Satanás fica ali atento, esperando ele blasfemar contra Deus, murmurar, ou reclamar, ou atribuir a Deus a culpa da perca de tudo, mas ele não faz. E aí, muito pelo contrário, Jó nem fala, nem menciona
do diabo, faz pouco caso de Satanás. Satanás aqui é desprezado por Jó, ele não atribui nada, Jó não atribui nada ao diabo. Não foi o diabo que tirou, não foi o diabo que me deu, não foi o diabo que tocou na minha saúde, não foi o diabo que matou meus filhos, não foi o diabo que tirou minha riqueza. E quem foi, Jó? O Senhor me deu, o Senhor tomou. E aí agora, o que tu vai fazer? Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui Satanás, ele aprende o que é o conceito do adorador que tem a aliança. Ele não está preso a coisas materiais, a bens financeiros, não. Ele tá totalmente voltado ao compromisso da aliança que ele tem com Deus. Ele é grato. Tendo ou não tendo, ele é grato. Possuindo ou não possuindo, ele é grato. Abençoado ou não abençoado, ele é grato. Com saúde ou doente, ele é grato. Com filho ou sem filho, ele é grato. Com riqueza ou sem riqueza, ele está adorando ao Senhor. E aí a gente medita aqui, sai desse texto para voltar para Isaías 5, com o capítulo 2 de Jó. Porque no capítulo 1, Jó é servo tendo tudo. Ele tem tudo no capítulo 1. E no capítulo 2, no versículo de número 3, Satanás chega novamente diante de Deus e o Senhor disse a Satanás: tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me iniciastes contra ele para destruí-lo sem causa. Ou seja, Jó é servo no capítulo 1 com tudo, amados. Ele tem tudo. E no capítulo 2 ele perdeu tudo e ele continua servo. Então isso, além de integridade, é a aliança com o seu Criador. É a plena convicção de que é Deus que dá e é Deus que tira. É Deus que permite as coisas acontecerem. Então trouxe aqui esse rápido exemplo de Jó para você entender a cerca que Deus colocou. Porque aqui no versículo 2 do capítulo 5 de Isaías diz: e cercou e limpou das pedras e plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas Deus deu uvas bravas. Então você está cercado com a proteção de Deus. Ele colocou uma cerca sobre você, sobre sua família, para que vocês cresçam seguros, para que no tempo certo você possa produzir para Deus o fruto digno de arrependimento. E aí vamos para a meditação. Limpou das pedras, porque as pedras sufocam. Então não pense que aqueles que estão lançando pedras no teu ministério vão ficar impunes. O seu papel não é combater eles, o seu papel é frutificar. Deixa que as pedras Deus tira do caminho. É o próprio Deus que está removendo as pedras, está limpando as pedras. Então o texto no capítulo 5 fala de um viticultor, de um agricultor que plantou uma vinha num lugar elevado, num lugar próspero, num lugar fértil, num lugar produtivo, e escolheu excelentes vides, ou seja, ele escolheu aqueles que para Deus, que para o viticultor, que para o agricultor é excelente. Ele não escolheu qualquer semente, ele teve o cuidado de escolher aqueles que produzem. Então Deus te chamou porque Ele sabe que você pode produzir. Deus te chamou porque Ele sabe, Ele espera em você frutificação. E aqui Ele colocou uma cerca de proteção. A gente falou sobre isso. E plantou a vinha, ou seja, Ele mesmo plantou, Ele mesmo chamou, Ele mesmo limpou, Ele mesmo escolheu, Ele mesmo plantou. Ele cercou e protegeu e edificou, estabeleceu uma torre de vigília, um lugar seguro para que você crescesse em segurança e no tempo certo, depois do crescimento, você fosse gerar alguma coisa boa, alguma coisa útil para Deus, frutos bons, frutos doces,
frutos do Espírito, frutos que revelam a santidade de Deus, revelam a mudança que Deus fez na tua vida. É isso que Deus espera de nós. Então ele planta a vinha em um lugar elevado, em um lugar seguro, para que a gente possa produzir para Ele. E a expectativa que Ele cria é que você vai produzir, que eu vou produzir, que a gente vai produzir frutos bons, porque afinal de contas nós estamos em um ambiente produtivo e há lugar para todo mundo produzir. Há lugar para todo mundo produzir. Eu não preciso crescer os meus galhos em cima de outra árvore para produzir. Deus colocou um lugar para cada um produzir, cada um tem potencial para isso, cada um tem dons para isso, cada um tem uma chamada para produzir algo para Deus. Então produza. Ele estabeleceu. Então o lugar não é um lugar, não é um lugar que não haja um cuidado. Na verdade, tem um grande cuidado sobre este lugar. Você está sendo cuidado na medida que você está crescendo. E quando eu falo crescer, eu estou fazendo uma alusão à árvore, pelo texto. Mas dentro da aplicação pessoal, eu estou falando de um crescimento ministerial. De alguém que está começando a produzir coisas para Deus, que está fazendo algo para o reino. E não pense que você está crescendo e não está sendo vigiado. O próprio Deus que te escolheu, que te chamou, está te vigiando, está cuidando de você. Você não é uma vinha, uma vide desamparada. Você é uma vide cuidada, bem cuidada. Então ele cuida de você, como tem cuidado de mim. Essa é a visão do Deus que plantou e do Deus que cuida. Porque o viticultor, o agricultor, ele tem todo cuidado de preparar a terra boa, de preparar a semente boa, de plantar e de regar até crescer. E quando cresce, ele também tem um cuidado de fazer a poda, de tirar os galhos secos, galhos infrutíferos. Ele tem um cuidado de cortar aquilo que não está produzindo para que os outros galhos bons produzam, né? De forma excelente, de forma melhor. Isso Deus vai falar também uma parábola em João capítulo 15, da videira verdadeira, uma alusão à pessoa de Jesus. Escute isso. Excelentes vides. Ou seja, para muitos que olham para você, eles podem ver em você ausência de potencial, mas Deus viu o potencial em você. Tem muita gente que não acredita na sua chamada. Tem muita gente que quer ver a sua queda, a sua destruição. Infelizmente, é verdade, a gente precisa falar disso, a gente precisa combater isso. Tem pessoas, nem todo mundo vão gostar de ouvir você cantar, você que tem um dom para louvar a Deus. Nem todo mundo vai gostar de te ouvir cantar. Você que é um pregador, nem todo mundo vai gostar de te ouvir pregar. Nem todo mundo vai acreditar na sua mensagem. Nem todo mundo, e o pastor Chaguinha falou algo muito forte ontem na nossa live. Eu não preciso que as pessoas acreditem em mim, eu preciso que Deus acredite em mim. E é algo tremendo, irmão. Porque se Deus acreditou, é porque Ele enxergou o potencial em você que muitos não viram. Então Ele te escolheu com excelência, Ele não erra, Ele sabe por que te escolheu. Ele te escolheu porque sabe que você pode produzir, você tem tudo para produzir para Ele. Então produza. Escute aqui, Ele edificou no meio dela uma torre, está aqui no versículo 2, e colocou no meio dela uma torre, ou seja, uma muralha de proteção, para que o lugar se tornasse ainda mais seguro do que já era. É um lugar seguro, é um lugar de segurança, ou seja, o lugar do teu crescimento é um lugar seguro. Não se preocupe com o crescimento, não é você que dá crescimento, quem dá crescimento é aquele que te plantou para crescer. Quem vai cuidar do teu crescimento é Ele. Quem vai cuidar do amadurecimento do fruto é Ele. Você, o seu papel, o meu papel é de produzir, é de continuar crescendo, é de continuar frutificando, é de continuar alimentando alguém com nossos frutos, que não é nossos, mas são de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Tudo que eu faço não é meu, tudo que eu faço é dele, é para Ele, é por Ele. É para que o povo possa se alimentar daquilo que Ele já me entregou, daquilo que Ele já me deu, da chamada, dos dons que Ele me entregou. Natan Magno, aleluia, Deus vai falando, Senhor, amém. Pastor, ele é muito forte. Então, irmãos,
E ele, olha aí, o crescimento é seguro. Fica tranquilo, o teu crescimento é seguro. Quando você passa a olhar para as outras árvores, você começa a ter medo. Então não olhe para quem está crescendo ou para quem deixou de crescer. Continue crescendo, continue fazendo o seu papel, cresça e gere frutos para Deus, gere frutos para o agricultor, para o viticultor. E aí ele continua no texto, no versículo 2, dizendo: e construiu um lagar. E o que é o lagar, irmão? O lagar é o lugar do processo. O lagar era uma espécie de tanque onde o viticultor, junto com o vinicultor, o viticultor é o que produz a uva, é o que cuida da vide, é o que cuida da vinha, que na linguagem antiga era o agricultor. Na linguagem bíblica tem agricultor, mas nos dias de hoje chama-se viticultor. E o vinicultor é o que cuida do processo de armazenar a uva para que essa possa fermentar e aí virar o bom vinho. Então, nesse processo, a uva era colocada depois de removida, depois que era gerado o fruto. O agricultor, o viticultor, ele pegava o fruto da uva, os cachos de uva, e colocava no lagar. O lagar era um tanque onde os homens e mulheres entravam descalços, lógico, com toda a higiene, e iam pisar nas uvas, porque na medida que pisava, na medida que espremia o fruto, extraía o líquido, né? Saía o líquido, e aí o líquido era usado mais tarde para fazer o vinho, e o vinho para o judeu é um símbolo de alegria, de felicidade. Então, o que é o lagar? Porque ele, além de colocar a uva, fazer a plantação segura da vinha, da vide, ele também fez ao lado um lagar, porque o lagar é o lugar do processo. Então, ao lugar do crescimento, escute isso, existe o momento de crescer e produzir, e existe o processo de tudo isso. Então, é o lugar do crescimento e o lugar do processo da fabricação do vinho. Então você cresce, dá fruto e ele fabrica o vinho. E aí quando o fruto estava bom, levava-se ali para o lagar, o tanque, o lugar de espremer o fruto, o lugar do processo. Então escute isso aqui, você que entrou nessa transmissão e está ouvindo essa palavra, escute isso que eu vou falar para você. Muita gente quer ser vinho, ou seja, quer ser alegria para os outros, mas não quer passar pelo processo do lagar. Tem muita gente que quer ser fruto, mas não quer passar pelo processo. Então, para que você seja a alegria de muitos, felicidade de muitos, bênção na vida de muitos, você tem que aceitar o processo. Você tem que aceitar o lagar de Deus na sua vida. O lagar não é um lugar de conforto. O lugar de conforto é o lugar do crescimento. O lagar é o lugar do desconforto, porque vai ser espremido, vai ser machucado. Mas quanto mais machuca, mais produz. Quanto mais fere, mais produz. Quanto mais persegue, mais produz. Quanto mais falam mal de você, mais você produz. Então não fuja do processo. Aceite o processo. O processo do lagar faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento, faz parte da extração do melhor, que é o vinho, que é o resultado da uva. Então você vai fazer parte do processo, você tem que aceitar o processo. Então muita gente quer ser você, quer fazer o que você faz, mas não quer passar pelo lagar de Deus, não quer passar pelo processo. Então para virar vinho tem que passar pelo lagar. Ninguém vira vinho sem ser espremido, sem ser machucado. O lugar de prensa. Para que hoje eu e você tivéssemos alegria, segurança, proteção e salvação, Jesus passou pelo lugar de prensa, o Getsêmani. O Getsêmani era onde ficava o lagar, onde era extraído, espremido a uva e extraído o azeite
da azeitona na oliveira. Então o lagar, o Getsêmani era um lagar. E no lagar, no Getsêmani, Jesus foi espremido, machucado, suou sangue para exalar salvação, para exalar cura, para exalar renovo e proteção sobre tua casa. Então o lagar, por mais que seja um processo dolorido, por mais que seja um processo de machucar, mas é algo necessário para que você possa trazer alegria, esperança, salvação, cura para outras pessoas. Você tem que ser espremido. Deus vai te colocar no lagar. Então aceite o lagar do Senhor. Aceite o lugar da prensa. Aceite que nas lutas que você vive, que acontece na sua vida, elas geram em você crescimento. Elas geram em você amadurecimento. Quanto mais as pessoas machucam você, mais você amadurece. Quanto mais as circunstâncias esmagam você, espremem você, mais você amadurece, mais você produz, mais você é alimento para as pessoas. Isso faz parte, é o processo. Todo processo dói, todo processo machuca, mas no final é extraído o vinho. É extraído o vinho. Então ele construiu o lagar. E aqui, no versículo de número 2 ainda, ele diz: esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ou seja, quando Deus nos toma para a obra, quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, seja lá o que for, seja ajudar uma pessoa, cuidar de alguém, cantar, zelar a casa dele, pregar, louvar, orar, evangelizar, seja o que for, quando Deus chama, Ele espera que venhamos produzir frutos bons. Ele espera em nós o fruto doce, o fruto agradável, o fruto saboroso. Ele espera que isso aconteça. Só ele cria a esperança, por mais que ele tenha a presciência e a onisciência de saber todas as coisas. Ele espera que você produza o melhor, porque ele acredita em você. E nós temos todo o livre-arbítrio para produzir o fruto bom ou para produzir o fruto ruim, ou para não produzir. Só que ele espera, como o texto diz, o viticultor, o agricultor, no capítulo 5, no versículo 2, depois de ter construído um lagar, ele esperava que desse uvas boas. Ou seja, Deus está esperando que você produza algo bom. Deus te colocou em um lugar seguro, em um lugar elevado, limpou o ambiente, regou, plantou, regou, cuidou, para que você viesse, colocou uma cerca, colocou uma torre, para que você viesse produzir algo bom. Então produza algo bom. Não faça como os israelitas, que aqui no texto diz que eles produziram uvas bravas. Eles produziram uvas bravas. E o que é a uva brava? Era chamado de bravo uma árvore quando ela produzia o fruto azedo, o fruto amargo. O fruto era ruim, não era comestível porque o sabor era amargo. O sabor era azedo, era ruim de ingerir. Então, quando alguém via que uma figueira, uma videira, tinha o
seu fruto ruim, o fruto era amargo, eles apelidavam aquela árvore de uma figueira brava, de uma vinha brava, de uma vide brava. Porque o fruto é amargo, o fruto é ruim. Tem tudo para produzir. O ambiente é propício, o ambiente é agradável para que produza o fruto bom, mas resolveu produzir o fruto ruim. Todas as outras árvores poderiam produzir o fruto bom, mas produziram um fruto ruim. Ou seja, Deus está fazendo uma alusão no texto de Isaías 5. Ele está fazendo uma linguagem figurada, uma ilustração do seu povo, o povo de Israel, o povo que ele tirou do Egito, da terra de Faraó, da terra de escravidão, tirou, arrancou do Egito, preparou um lugar, uma terra prometida, tirou as pedras, limpou, cuidou, plantou, regou, e quando ele esperou que produzisse algo bom, o povo produziu os frutos ruins. A uva era brava, a uva era azeda, a uva era amarga. E o que é essa uva brava? O que é? A pergunta é: por que produziu uvas bravas? O que é a uva brava? O que é o fruto azedo? O fruto azedo é o símbolo do pecado, que você tem tudo para produzir o que é bom e você produz pecado, você peca, você é mau, o homem é mau, o homem é ruim. O homem sabe fazer o bem, mas não faz, prefere fazer o mal, e o sabor é amargo, porque o pecado é amargo, o pecado é desagradável, o pecado é ruim, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do próximo, o pecado nos faz odiar as pessoas, o pecado nos faz julgar as pessoas, o pecado nos faz distanciar de Deus. Então Deus está fazendo aqui essa alusão a um povo que tinha tudo para frutificar coisas boas, mas estava pecando, estava cheio de iniquidades e não queriam se arrepender, e por causa disso ele promete cativeiro, ele promete juízo, ele promete resposta ao fruto bravo, a coisa ruim. Quero aqui também cumprimentar o meu amigo pregador Igor Costa. Deus te abençoe, servo de Deus. Então, irmãos, por que virou uvas bravas é a pergunta. Tinha tudo para ser o fruto ser doce. Tinha tudo para o fruto ser bom. Era um lugar produtivo, era uma terra fértil. Ele removeu as pedras que sufocavam o crescimento. Ele colocou uma cerca. Mas na hora de colher o fruto e provar, o fruto era bravo, a uva era brava, o fruto era amargo. Aqui no versículo de número 11, continuando o texto aqui, versículo 4. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tinha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então aqui a gente torna a repetir, porque é bom interpretar o texto da maneira correta. Todo expositor bíblico, ele deve estudar o texto e fazer uma boa interpretação do texto. Então aqui não é uma linguagem, não é ele não está mencionando aqui de forma ilustrativa algo literal, que é uma árvore que é plantada. Não, ele está usando uma linguagem figurada. Ele está fazendo uma comparação à árvore. Ele está pegando o seu povo, o povo dele. Deus está pegando aqui os israelitas, os judeus, que ainda não havia a Judéia, né? Era Israel de Deus. E ele está pegando esse povo e está colocando em um lugar, em um ambiente propício à produção, que é a terra prometida, um lugar que manava leite e mel, algo que ele fez por promessa em colocar o seu povo, que era escravo do Egito, em um ambiente seguro, e ele levou Moisés até lá. Depois Josué entrou com o povo, junto com Caleb, e alcançaram a terra prometida.
e na terra prometida, lugar de proteção, lugar seguro, lugar cercado, a torre edificada, ele planta excelentes vides na esperança de que vai colher o fruto bom, e no dia da colheita, quando ele vai provar o fruto, o sabor do fruto é azedo, é amargo. Aparentemente estava maduro, por fora a aparência era de que estava bom, por isso foi colhido. Aparentemente por fora o fruto estava pronto para virar vinho. E quando ele vai provar o sabor do fruto maduro, achando que é doce, descobre que é amargo. Descobre que é azedo. A uva é brava, é azeda, é ruim. O fruto é ruim. Então ele criou toda aquela expectativa em achar que seria algo produtivo de forma boa, mas se tornou algo de forma ruim. E a comparação aqui da uva brava, ela está sendo comparada aos frutos do pecado. Porque o amargo aqui é o pecado. O azedo é o pecado. O ruim é o pecado. E ele prova isso falando nos versículos anteriores. Nos versículos após, né, o versículo 6, ele vai expressar isso aqui nitidamente. Versículo 20, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que aceitam de forma boa o que é ruim, de que aprovam de forma boa o que aos olhos de Deus é pecado, é coisa mal. Ai daqueles que chamam o azedo de doce, como em uma visão de que querem enganar as pessoas, dizendo que o azedo é doce e que o doce é azedo, ou seja, traduzindo isso, dizendo que o errado é o que é bom e o que é bom é que está errado. Prova disso é o que nós vemos todos os dias sendo transmitido por ativistas, por pessoas cheias de ódio à nossa crença, à nossa fé, dizendo que aquilo que nós acreditamos como padrão de família é errado, é ruim, e o que é bom é o que eles chamam de família, que aos olhos de Deus é errado. Então eles pegam o fruto amargo, ruim, e querem passar para nós como se fosse doce. E ai daqueles que recebem o fruto amargo como doce, porque o amargo é amargo, e o doce é doce, e o amargo é o símbolo do pecado, e o doce é o símbolo do Espírito, dos frutos do Espírito. Versículo 20 do capítulo 5 de Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, o que fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aqui, irmão. Está aqui, estão querendo contaminar, destruir as famílias. Destruir as famílias. Dizendo que a visão de uma família, de um pai de família, de uma mãe de família é errada. De um marido e de mulher é errado. Está errado, estão dizendo que está errado. O conceito de família criado por Deus. E cabe isso aqui, irmão. Isso aqui cabe nessa mensagem. Aplica-se muito bem a mensagem. Pai do Senhor, pastor José Filho, um abraço para a igreja da Cidade de Deus. Saudade de vocês. Isso cabe, se encaixa. Aqui, irmãos, Isaías plantou, Isaías no capítulo 5 está dizendo que o viticultor, o agricultor plantou a vinha em um lugar fértil, um outeiro, um lugar elevado, fértil, bom para a produção.
limpou das pedras, porque as pedras sufocam o crescimento. Estabeleceu uma cerca ao redor para colocar limites, é uma propriedade particular, está segura. Colocou uma torre ao meio para vigilância, para proteção, para que o crescimento seja gerado de forma segura. Tinha tudo para gerar uvas boas, mas gerou uvas amargas. E aqui ele diz, versículo 2, e cercou e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui que está a questão. Que mais, versículo 4, que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não tivesse feito? E como esperado, eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, na visão aqui ilustrativa do profeta Isaías, sendo o oráculo de Deus, sendo resposta de Deus a um povo que está num lugar prometido, um lugar seguro, um lugar fértil, um lugar pronto para produzir, não está produzindo coisas boas para Deus, mas do contrário, seus frutos são maus, seus frutos são de iniquidade, de crueldade, o pecado está alastrado no povo e não há arrependimento. Eles têm um cuidado de Deus, eles têm a proteção de Deus, eles têm a segurança, mas eles não estão produzindo o que é bom, estão produzindo o que é mal. E a expectativa que foi gerada era que seria produzido frutas boas, frutas doces, algo agradável, um sabor agradável, desejável, mas quando ele provou o fruto da vinde, quando ele saboreou, ele provou e viu que estava azeda, que estava amarga, que era ruim, e aqui é o símbolo do pecado do homem que está pronto para produzir, que tem potencial para produzir, que tem talentos para produzir, que tem dons para produzir o que é bom, que sabe fazer o que é bom, que sabe fazer o que é agradável a Deus, mas não faz, do contrário, faz o que é ruim, desagrada a Deus, anda fora dos caminhos do Senhor, anda longe do Senhor e no final das contas clama por misericórdia e não se arrepende, quer bênçãos, mas não quer se arrepender, quer proteção, mas não quer arrependimento. E Deus está dizendo que é tempo de produzir o fruto doce, o fruto bom. E aí ele continua aqui no versículo de número 5, agora pois vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Olha o que ele está dizendo, e aqui é uma resposta de Deus, é uma resposta de Deus. O capítulo e os versículos são algo ilustrativo, é uma visão figurada do povo dele em menção ao fruto do Espírito e ao pecado. Agora, pois, eu farei vocês saberem o que eu hei de fazer com a minha vinha. Olha a resposta, porque a gente pensa que vai pecar e não vai sofrer as consequências do pecado. Entenda uma coisa, o pecado é perdoado quando há arrependimento. O pecado é perdoado. Se há arrependimento, há perdão de pecado. Porém, as consequências do pecado a gente vai colher. Davi pecou. Exemplo disso é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Ele adulterou. Ele, além de trair um dos amigos, né, que guardava ali a sua casa, um dos seus guerreiros, além de trair ele, adulterando com a esposa dele, ele ainda levou o seu homem de confiança para a frente de batalha para morrer. Ele foi um homicida e um adúltero. Ele assassinou porque ele colocou na frente da batalha. E ele sabia que os inimigos vinham com tudo. Então ele levou o homem para a morte. E aí pegou a mulher dele, traiu ele e se arrependeu. O texto fala do arrependimento de Davi. Ele ainda faz um salmo lindo, pedindo que Deus não remova dele o espírito, não retira de mim o espírito, cria em mim um espírito reto, enfim.
ele mostra o arrependimento. Deus perdoa Davi, porque ele se arrependeu. Só que vai vir a consequência do pecado dele, do erro que ele cometeu. Ele diz, a minha espada, Deus falando, vai estar cravada na tua casa. Ou seja, a tua família vai sofrer as consequências do teu pecado. E foi assim que aconteceu, começando pelo fruto da traição. O filho morreu no parto. E aí vem uma série de juízos de Deus sobre a casa de Davi. Ao ponto da filha ser estuprada pelo próprio irmão. E o outro irmão matar o irmão que estuprou. E o outro irmão tentar tomar o reino do seu pai. E daí em diante, é só juízos de Deus sobre a casa de Davi. Mas Deus perdoou. Entenda, existe uma resposta para o pecado. E a resposta para o pecado não é o perdão. O perdão faz parte da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A resposta para o pecado é a punição. Então não ache que você vai pecar, vai fazer o que é errado, vai fazer o que é ruim aos olhos de Deus e não vai sofrer as consequências do seu pecado. Uma hora o boleto vai chegar para você pagar, mas cedo ou mais tarde você vai ter que prestar conta do seu erro, do seu pecado. Então aqui ele está dizendo, agora olhem o que eu vou fazer com a minha vinha. Versículo de número 5. Tirarei a sua sebe, S-E-B-E, sua sebe. Tirarei a sua sebe. E eu vou falar para vocês o que é sebe. Eu vou tirar a sua sebe. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu vou tirar a cerca. Sebe é o território de proteção. É dentro da linguagem dos dias de hoje, S-E-B-E, era uma ramagem que era feita ao redor de algo que queria produzir, que alguém queria proteger. Ou seja, um território. Então era uma cerca de árvores, ou era uma cerca de arbusto, né? Nos dias de hoje, uma cerca de arame farpado, com cerca elétrica, com cerca aspiral, com câmera, enfim, para proteger aquilo que era produtivo, aquilo que era propriedade, aquilo que pertencia a, né? No caso a Deus, no caso ao viticultor. Olha o que eu vou fazer, porque você não produziu o que era bom. A cerca. Eu vou tirar a proteção. E aí você vai ficar desprotegido. Vai ficar desprotegido. Lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, Jesus vai falar por intermédio do apóstolo João, escrevendo a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai dizer, lembra-te, pois, arrepende-te, porque senão brevemente virei e removerei de ti o teu, ou seja, eu vou remover aquilo que te traz proteção, aquilo que te traz segurança. Então ele está dizendo, são as consequências do pecado. Não acho que, e aqui a mensagem é para o povo dele. Não é uma mensagem evangelística, entenda, não é uma mensagem evangelística do capítulo 5, é uma mensagem para um povo crente, para um povo que sabe o certo de fazer e não faz, o correto de fazer e não faz, sabe o que é bom para fazer e não faz, sabe que tem que produzir coisas boas e não produz coisas ruins. Eu protejo, eu sou o Deus que protege, mas eu sou o Deus que tira a cerca. Eu vou remover a sebe, eu vou remover a cerca de proteção. Eu vou remover o que dava limite, o que estabelecia o limite entre você que estava protegido e o inimigo que queria invadir. Então agora você não vai estar mais seguro, você está desprotegido. Agora os invasores eles têm um acesso. E aí, meu irmão, se Deus tirar a cerca, a gente está ferrado.
A gente está arrebentado. Se Deus tirar a cerca da tua casa, meu irmão, não adianta tomar vacina, ficar dentro de casa, não adianta. Se Ele tirar, meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho do sentinela, é vão, não adianta de nada. Não adianta de nada você colocar um muro alto, cerca elétrica, com cerca aspiral, colocar Rottweiler, colocar Pitbull, colocar câmera na casa toda, se armar de pistola, fuzil, AR-15, tanque, seja lá o que for, colete, prova de bala. Se Deus tirar a cerca, você está arrebentado. A doença pega e mata. O ladrão vem e rouba. O que te mantém vivo é a cerca de Deus, é a proteção de Deus. Irmão, fala que essa palavra estava... Faz 3 dias que Deus me deu essa palavra aqui. E eu parei para meditar, meu irmão, e as lágrimas desciam. É tremendo. Vou remover a sebe. Muita gente vai morrer com coronavírus. Muita gente. A gente não é desejo da gente. A gente não quer isso. A gente quer que passe. A gente quer que passe, mas muita gente vai morrer doente. E já está morrendo. Isso é consequência do pecado. E queira você aceitar essa palavra em voz profética. É consequência do pecado. Dos que estão dentro da presença e dos que estão fora da presença. Então há juízo de Deus nos que estão dentro e há juízo de Deus nos que estão fora. Não pense, eu sou servo de Deus, nada vai me tocar. Não, irmão, você está vivendo a palavra. Você está produzindo o que é bom, então fica seguro, você está cercado. Você está cercado, está fazendo o que é bom, está cercado. Mas se for o tempo de Deus de buscar, nem isso vai adiantar. Se for o tempo de Deus de recolher, nem isso vai adiantar. Porque Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que quer. Ele é soberano mesmo. Eu vou remover a sebe, para que sirva de pasto. Olha aí, o que era para frutificar, para alimentar vidas, agora vai ser para alimentar animal, pasto, para que sirva de pasto. Ou seja, enquanto tem a cerca, enquanto está cercado, produzia para a vida, produzia para a felicidade. Agora sem cerca, vai ser alimento de bicho. Vai ser alimento de bicho. Para que sirva de pasto. Fica aí, irmão. Não sai daí não. Não sai daí não. É palavra profética. É palavra profética. Ou seja, derribarei a sua parede, para que seja pisada. Ou seja, além de servir de alimento para animais, para bichos, deixa eu tirar um negócio aqui. Vai ser pisado pelos outros. E aí diz assim: e tornarei em deserto um lugar que era fértil, um outeiro, lugar de planície, lugar de elevação, no aramaico altare, referente a um altar, um lugar que produzia no altar, alguém que produzia no altar, alguém que tinha tudo para produzir o que era bom, mas estava produzindo o que era ruim, e por isso foi removida a proteção, a cerca, o muro, e agora ele está dizendo que vai tornar em um deserto, em uma terra árida, seca, escassez de tudo. Terra seca, não tem aparência, não vai ter mais a beleza que tinha, não vai ter mais a aparência, vai estar seco. Não será poldada.
Por que não vai ser poldada? Porque só é poldada aquilo que ele ainda quer que haja crescimento. Lembra lá de João capítulo 15, a videira verdadeira. Quando Deus fala do processo de polda, ele está falando ali no texto, na parábola da videira verdadeira, ele está falando que vai remover aquilo que não produz, vai lançar fora e vai limpar o que produz para que gere mais fruto. Ou seja, a limpeza é a polda. Então ele está dizendo, olha, eu não vou poldar para que vocês gerem mais. Eu não vou simplesmente remover aquilo que está contaminando para que vocês gerem mais. Não, não haverá polda. E ele diz, nem cavada, mas crescerão nela, na vinha, na vide, no pé de uva. Isso na linguagem figurada, que ele está falando da pessoa. Crescerá nela sarça, que são arbustos secos, e espinheiros, que são espinhos. Então, a sarça é espinhosa. Ou seja, não é mais algo para alimentar, vai ser algo para ferir. Não é algo que dá beleza, vai ser algo que não tem aparência. Não é algo que vai ser para produzir alegria, mas vai ser algo para alimentar as bestas fera, os animais. E eles vão pisar, vai ser pisoteado. E as nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela. Aqui, no versículo 6, ele sai da linguagem figurada para a linguagem literal. Aqui ele sai da figura do viticultor, do agricultor, para a pessoa de Deus. Porque quem dá ordem na natureza não é o viticultor. O agricultor não tem poder para dar ordem na chuva. Qual é o agricultor que diz, não, eu vou plantar aqui porque tal dia eu mando chover, vai chover, depois eu mando parar, vai parar. Não é assim que funciona. Quem manda na chuva é Deus. Não é santo de ninguém. Quem manda na chuva é Deus. Quem faz chover, quem faz cessar a chuva é Deus. Prova disso está lá em 7, se eu não me engano, versículo 12, o 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, quem está falando ali é a pessoa de Deus. Então quem manda chuva é Deus. Então aqui agora torna-se uma aplicação real. Deus falando. E eu darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Irmão, se não tiver chuva sobre você, sabe o que vai acontecer? Vamos usar a linguagem da árvore. Se não tiver chuva sobre a árvore, ela vai secar e vai morrer. Então ele está dizendo, olha, não vai ter chuva sobre você. Não vai ter céu aberto. O céu vai estar fechado. E a linguagem é essa, céu fechado. E aí, céu fechado, não adianta você orar. O céu está fechado. Não adianta você gritar para socorro, o céu vai estar fechado. É igual a parábola das virgens, das prudentes e das nécias. Quando o noivo fechou a porta, elas gritavam, abre para nós entrar. Estava fechado. Não adianta gritar, espernear, não adianta. Então, não é hora de brincar de ser cristão, de ser crente. Nós estamos vivendo um momento, nós estamos às portas do Apocalipse. Jesus está vindo buscar a igreja. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas as trombetas soarão. As trombetas soarão. E aquele que estiver vivendo uma vida espiritual, agradando a Deus, buscando ao Senhor, eles vão ouvir o toque da trombeta e vão ser arrebatados. Mas quem estiver brincando, quem for nércio, quem estiver vivendo uma vida de louco, uma vida desenfreada, produzindo e reproduzindo o pecado, irmão, ai desses, porque vão ficar no dia da ira do Senhor. No dia da ira do Senhor. O dia da ira de Deus é algo terrível. É algo terrível, é a grande tribulação. Não é bom, e tudo que está acontecendo para que aconteça a grande tribulação. Nós estamos caminhando para isso. O mundo está caminhando para isso. Vou expor um texto aqui para você. Para que você
Olha aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Antes de concluir aqui, em Éfeso, capítulo de número 6, fala sobre as armaduras de Deus, se eu não me engano, versículo 12, por aí diz que nós não temos que lutar contra carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e hortes infernais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então aqui o texto está falando dessas regiões celestiais, os céus, que não é o céu do trono e não é o céu cósmico de planeta, sol, lua, estrela, esse céu que a gente vê. É um outro céu, é um ambiente espiritual chamado regiões celestiais. E aqui no versículo 10 diz: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de vossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai, olha aí agora, não sai daí não. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, ou seja, que ele tem pouco tempo. Para quê? Para ser julgado. Juízo final. Então, meu irmão, se você não pegar firme agora, você está arrebentado. Se a população mundial não se prostrar diante de Deus e reconhecer que Jesus é o Senhor, meu irmão, no dia da ira de Deus, se esse vírusinho, que é algo que não dá nem para ver com os olhos, com a ótica humana, está causando tanto medo, tanto desespero nas pessoas, tanta morte, você imagina o mundo recebendo 100% da ira de Deus. Porque vamos se dizer que uma porcentagem disso aí possa ser 1%. Você imagina 100%. Você imagina olhar para o céu e ver o céu todo negro, sem estrela, sem lua, sem dia. Você imagina você ver cair meteoros sobre a terra. Você imagina você ver os peixes morrendo. Terça parte da terra sendo ferida. Terça parte dos homens sendo morto. Você imagina um ambiente que para você comprar, para você comer, para você respirar, para você usar médico, para você ter segurança, você tem que aceitar o domínio da besta, do anticristo. Você tem que vender a sua alma. Você tem que vender a sua salvação. Você imagina. Você imagina isso. E não pense que é difícil, não. Não pense que é difícil o povo se vender, não. O povo hoje se vende por qualquer coisa. O povo hoje vende a sua aliança por qualquer coisa. É a geração que está vendendo sua promessa por um prato de lentilha. A geração de Esaú, que vende aquilo que Deus lhe entregou para frutificar pelos prazeres que lhe agradam. Então, para que a gente possa aqui concluir o texto, no versículo 9 diz assim: a meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Note, aqui quem está falando é Isaías.
Versículo 9. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Falar ao ouvido, a gente só fala ao ouvido a alguém que a gente tem intimidade. Ninguém fala ao ouvido quem não tem intimidade. Então, ele está falando de uma intimidade. Ele veio falar ao meu ouvido. Em verdade, que muitas casas ficarão desertas. Ele está falando de morte. Muitas casas ficarão desertas. E até as grandes e excelentes, ou seja, até as casas de ricos, de pessoas de posses, sem moradores. Versículo de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Vou repetir. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. E se demoram até a noite, até que o vinho os esquente, ou seja, até que a bebida os embriaguem. Olha aí, gente. O ai de Deus, o ai, a gente sabe que o ai é punição, é maldição. Toda vez que você vê na Bíblia, ai daqueles, ou ai deste, né? O ai de Deus aqui é punição, é maldição. Então ele está dizendo, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. E se demoram até a noite, até que o vinho os esquente, ou seja, até que a bebida provoque neles embriaguez. Sabe fazer o que é bom, mas não faz. Sabe fazer o que agrada, mas não faz. E aí pode alguém assistir essa live e dizer, mas a visão do evangélico é uma visão religiosa. É uma visão religiosa. Não, aqui não é a visão do evangélico, aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que não é uma visão de uma religião. Aqui o homem pode enfeitar da maneira que ele bem quiser, ele pode interpretar da maneira que ele bem quiser, mas a realidade dos fatos é que Deus está punindo os embriagados. Lá em Apocalipse diz, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Outrora eu era um bêbado, eu farriava até a madrugada, mas eu me arrependi. Eu renunciei a essa vida de embriaguez, essa vida dissoluta, essa vida sem controle. A bebida não é natural do corpo, não é algo que o corpo necessita. O corpo não necessita de álcool, o corpo não necessita de bebida. O nosso corpo necessita de comer, de alimento e de beber água para hidratar, porque a maioria do corpo, mais de 80% do nosso corpo é formado de água, então a gente precisa de água para hidratar o corpo. A gente não precisa de álcool. O corpo, o organismo humano, toda a matéria, corpo, ela não tem necessidade de álcool. O álcool, ele contamina a mente, ele distorce os pensamentos. A embriaguez é exatamente você fica tonto em seus pensamentos, você perde o equilíbrio. Muitas pessoas se embriagam e perdem até a memória, não lembra nem o que fez no outro dia. E prova de que a bebida não é natural do corpo é que você bebe e tem uma hora que o corpo não suporta mais aquela quantidade de álcool e você vomita. O corpo, o próprio organismo, uma defesa do organismo faz você botar para fora aquilo que você ingeriu e não é natural do corpo, então não é natural. O que é o corpo na visão de Deus? É a casa, é a morada do Espírito Santo. O que é a alma? O que a teologia entende como alma? A emoção, a consciência, o centro das emoções, a sua consciência. Então, quando você se embriaga, você traz um efeito direto de consciência, você fica sem consciência. Por isso que tem gente que mata, que bebe, que se droga para matar, que bebe, que se droga para roubar, para fazer o mal. Por quê? Porque vai alterar a consciência. Por isso que tem gente que faz o que é ruim e no outro dia não lembra o que foi, porque alterou sua consciência. E o homem consciente, ele tem o equilíbrio das suas ações, ele sabe o que faz, ele sabe o que é certo e o que é errado. O homem que não está consciente não sabe o que é certo e o que é errado. Ele faz por impulso.
de uma embriaguez, de uma droga, da companhia, das pessoas que eles estão ali bebendo, enfim. Então Deus quer tratar com a tricotomia, Deus quer tratar com o corpo, com a alma e com o espírito do homem. Deus quer limpar, nos limpar, e eu me incluo nisso porque eu também faço parte do plano de salvação de Deus. Deus quer nos limpar em corpo, alma e espírito. Então tem que haver uma mudança, tem que haver, tem que ser gerado algo novo. Tem que ser gerado algo novo. Escute isso. Harpas e alaúdes e tamborins e pínfaros e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É uma linguagem antiga, por isso está falando desses instrumentos que eram usados para o povo lá, harpas, alaúdes, tamborins, pínfaros, né? Mas trazendo para os dias de hoje, o texto está falando de pessoas que sabem fazer o bem, mas não fazem. Do contrário, fazem o mal. Se embriagam, fazem festas com instrumentos musicais. Aqui o versículo 12. Com banquetes e vinhos, e não olham para a obra do Senhor, não olham para a chamada que Deus tem na vida deles, não lembram de agradecer a Deus, não lembram de buscar a Deus por conta da sua vida devassa, da sua vida longe da presença dele. Não lembra do Senhor. E quando as coisas apertam demais, quando a doença chega, quando a morte chega, quando a perca chega, é que vão clamar por misericórdia. E Deus está falando. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem de escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Aí eu vou fechar a Bíblia aqui, para a gente concluir. Ai daqueles que sabem o que é certo fazer e não fazem, que aprovam as obras das trevas, as obras da carne, que aprovam o pecado, apoiam o pecado e compartilham do seu pecado com outras pessoas, que chamam o que é errado, o que desagrada a Deus, de coisa boa, e que chamam o que é bom aos olhos de Deus de coisa ruim. Deus está trazendo juízo sobre a terra, porque virou uvas bravas. Porque virou uvas bravas. Vou responder. Porque decidiu servir ao diabo e não servir a Deus. Desfrutou do ambiente fértil, seguro, e na hora de produzir, produziu o que era mal aos olhos do Senhor. Foi uma escolha. Você escolheu andar pelos caminhos de treva. E vai sofrer consequências disso. Essa é a palavra do Senhor. Você que passou por essa live, que está nessa live, produza frutos bons, agradáveis, frutos do Espírito, amor, solidariedade. Produza sentimentos que agradem ao Senhor. Voluntariedade, perdão, compaixão, ajuda ao próximo. Enfim, você sabe o que é bom fazer.
Renuncie os prazeres da carne. Nós não estamos vivendo um feriado. Nós não estamos vivendo uma festa, umas férias. Eu vejo gente se embriagando todos os dias e perdendo sua salvação. A qualquer hora, Jesus está voltando. E se pegar desapercebido, vai ficar na grande tribulação. Se sabe produzir o que é bom, produz o que é bom e desaprove o que é ruim. Nós, como igreja do Senhor, temos que ser ativa. Nós não podemos nos calar mediante ao pecado, mediante ao que é mal, mediante ao ataque à sociedade. Nós temos que impor a nossa opinião, que mostrar que nós servimos a um Deus santo, que vai levar uma igreja santa. Então não vou apoiar o erro. Eu não vou apoiar o erro. Eu estou observando muita gente, principalmente pessoas de dentro da igreja, que não compartilham de live de seus pastores, que não entram nas lives, nas transmissões ao vivo dos seus pastores, das suas igrejas, mas entram em live da Marília Mendonça, entram em live do Bruno Marrone, entram em live dos sertanejos que passam a live tudo bebendo cachaça e não compartilha a live da sua igreja. Ou seja, sabe o que é bom, mas prefere provar o que é ruim. Cuidado. A palavra de Deus está aí como um juízo de Deus em nossas vidas. Um abraço forte no meu pastor, que eu amo, pastor Ezequias Custódio. Ele sabe o apreço, o carinho, o respeito que eu tenho por ele, né? O amor que eu tenho por ele, pela família dele, pelo pastor William, né? E é isso, gente. Compartilhe essa palavra. É profética, meu irmão. É para quem tem uns lombos fortes. Mas é nutrição de Deus para a nossa alma. Que Deus te abençoe. Até a próxima, no nome de Jesus. Eu vou concluir.